Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a litosfera. Mas antes de falarmos sobre ela, eu vou dar um recadinho para você. Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal para fazer os registros? Corre lá para pegar! Isso! Super importante esse material em mãos para que você faça o registro, anote e até faça desenhos. E hoje eu vou falar para você que nessa aula talvez você faça um desenho muito legal no seu caderno. Então tenha eles em mãos, esses materiais, para que você anote e faça todos os registros que vão contribuir, vão auxiliar nos seus estudos. Tem muitas informações e às vezes a gente acaba esquecendo. Então o registro é importante, porque amanhã, depois a gente volta no caderno, nas páginas e vê que está tudo anotadinho. E com certeza vai te auxiliar e contribuir nos seus estudos. Então vamos lá? Quais são os objetivos da aula? Fabiano, mas por que é importante estudar a litosfera? Eu vou falar para você. É importante reconhecer as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra internamente. Compreender a importância do estudo do interior da Terra como forma de prever o quê? Eventos como terremotos e erupções vulcânicas. Você já percebeu que uma aula está relacionada, ligada à outra? Você até vê nesses objetivos que eu falei ali de erupções vulcânicas, terremotos. Então nós já estamos estudando há um bom tempo o nosso planeta, desde a formação do nosso planeta, há bilhões e bilhões de anos atrás. Nós tínhamos vulcões entrando em erupção, a ausência de oxigênio, a ausência da vida e até a água somente no estado gasoso. Ok, a Terra foi sofrendo transformações lentas e nós temos o que tem na atualidade. A presença da água líquida, a vida, o oxigênio na atmosfera, a temperatura diminuiu e outras características. Além disso, nós temos muitos fenômenos naturais que fazem modificações muito rápidas na nossa superfície. Então a gente tem que entender como esses fenômenos acontecem, por que eles acontecem e uma forma de evitá-los, preveni-los. Então vamos dar uma olhadinha? Eu trago para você uma imagem. Olha que legal essa imagem. Você reconhece, talvez você já viu algo assim muito de perto? Então enquanto você olha bem a imagem, eu vou fazer a leitura do texto para você. Você conhece o fenômeno natural que está representado na imagem? Primeiro tem que saber que fenômeno é esse. Segunda pergunta. Será que ocorre esse fenômeno no nosso país, no Brasil? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. E aí, você reconheceu que fenômeno natural é esse? Não? Sim! Ai, que legal! Então vamos olhar bem de pertinho essa imagem? Deixa eu ver... é fácil! É uma ilha. Tem água, olha aqui o azul, tem o céu, tem as nuvens. É uma ilha, está cercada por água. Mas nós temos o quê? Muita fumaça, muitos gases sendo liberados. Mas isso, Fabiano, é uma nuvem. Não é uma nuvem. Então, qual é o fenômeno representado aqui? Um vulcão que está entrando em erupção. Isso mesmo, é uma ilha que tem um vulcão. Olha que interessante. Nós percebemos a abertura do vulcão e ele está expelindo, neste momento que a foto foi retirada, bastante fumaça, bastante gases. A gente percebe até pela coloração dessa nuvem de fumaça, com muita fuligem, por exemplo. Não estamos observando, por exemplo, o magma, que na superfície chamamos de lava. Agora eu pergunto para você, será que no Brasil ocorrem erupções vulcânicas? Nós já sabemos que não,
porque no nosso país nós não temos, nele o encontro de placas tectônicas ou afastamento de placas tectônicas que acarreta no vulcanismo, quando os vulcões entram em erupção. Ah, mas Fabiano, já que não tem vulcão no nosso país, aqui no Brasil, eu não preciso estudar. Mas é super importante, porque é a partir do vulcão que nós vamos conhecer um pouquinho da história do nosso planeta. É verdade. Lembra quando eu expliquei para você da Terra primitiva? Que ela tinha algumas características? E eu falei que não existia ninguém que viveu há bilhões e bilhões de anos atrás, que tirou uma foto ou filmou como era a Terra. Então, como que eu posso afirmar a composição da atmosfera, quais gases eu encontrava na atmosfera primitiva, que a Terra era muito quente ou outras características, a partir de evidências. E quem nos dá essas evidências? O vulcão, verdade. Quando ele entra em erupção, aquele magma está guardado no interior do planeta, há centenas e milhares de anos. E quando ele entra em erupção e joga um pouquinho para fora, libera um pouquinho da história do nosso planeta. Aí vai o cientista e coleta esta lava. Mas Fabiano, é magma ou lava? Eu vou contar para você. O material quente, pastoso, é o mesmo. Só muda de nome na sua localidade. Quando está no interior do planeta, chamamos de magma. Quando ele é visível, está na superfície, você vê ele escorrendo, nós chamamos de lava. Quando os cientistas, os pesquisadores, coletam com cuidado esse material muito quente e vão analisar, ou até as rochas, porque essa lava se solidifica, nós vamos ter uma ideia de como era a Terra primitiva, porque estava guardado, há centenas e centenas de anos no interior do nosso planeta. Mas antes de estudarmos e conhecermos um pouquinho mais sobre o nosso planeta, eu trago uma sugestão de leitura. Você gosta de ler? Dê uma olhada naquele livro que eu vou mostrar para você. Viagem ao Centro da Terra é o título de um livro escrito por Júlio Verne. Você conhece Júlio Verne? Já ouviu falar sobre ele? Você já leu Viagem ao Centro da Terra? Tem até filme sobre isso. Esse livro conta a história de um professor que decifrou um enigma de um pergaminho que ele acabou encontrando. O enigma afirma que é possível chegar ao centro da Terra pela entrada de um vulcão adormecido em uma remota ilha da Islândia. Olha que legal! Você iria junto nessa viagem? Se você fosse convidado por esse professor, vamos adentrar o centro da Terra pela abertura de um vulcão. Você iria? Talvez não, talvez os seus pais, seus responsáveis não iriam deixar. Mas que tal viajar junto com o professor através da leitura? Olha que legal! Então veja na biblioteca da sua escola ou numa biblioteca de um bairro e procure esse livro e faça a leitura. Claro, é uma sugestão. Quando você lê esse livro, você vai conhecer um pouquinho mais sobre o planeta Terra. Vamos pensar um pouquinho junto naquela situação associada ao livro. Chegar até o centro da Terra e a porta de entrada, vamos dizer assim, é o vulcão. Como será que a Terra é por dentro? É possível cavar um buraco de um lado a outro do nosso planeta? E por quê? Então repare bem no nosso planeta Terra. A gente não vê isso em desenhos ou filmes. Eu vou cavar aqui no Brasil, vou cavar bastante, bem fundo e vou chegar lá do outro lado do planeta, lá no Japão. Será que é possível? O que será que nós encontraríamos no caminho? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Voltamos. E pensou nessas questões? Como será que é o nosso planeta internamente? Na superfície você conhece. A sua casa,
a sua escola, a casa da avó, o parquinho que você vai, até o supermercado, eles estão construídos na superfície do nosso planeta. Mas e internamente? Ah, Fabiano, eu vou na praia ou no meu terreno, eu cavo, eu faço um buraco quando eu brinco na terra, por exemplo. Só que você está ali milímetros, centímetros cavocando. Temos que ir bem profundamente. Metros, quilômetros abaixo da Terra. Será? Então, como será que é o nosso planeta por dentro? Muito quente. E é possível cavar um buraco de um lado para chegar do outro do nosso planeta? A resposta é não. Nós conseguimos cavar buracos. Sim, muitas construções cavam buracos para fazer os seus alicerces, por exemplo, de prédios, para que tenha garagem subterrânea e que sustente, suporte o peso, né, os 20, 30, 40 andares desse prédio. Só que chega num determinado momento que nós não conseguimos mais cavar. Por quê? Os equipamentos que nós temos hoje não vão suportar as altas temperaturas e a grande pressão fornecida pelo interior do nosso planeta. Então, esses equipamentos vão ser destruídos, vão ser quebrados. E mesmo que as pessoas adentrem para cavar, é tão quente que os nossos corpos também não vão suportar. Então, internamente o nosso planeta é muito quente e isso impossibilita, junto com a pressão, que a gente cave um buraco que percorra de uma ponta, de um lado, até o outro. Nós conseguimos até uma certa altura. Não é possível ainda chegar até as camadas mais profundas da Terra para estudá-las, pois a temperatura e a pressão são extremamente elevadas e esse calor vai derreter, destruir os equipamentos e também afetar a vida das pessoas que estão mexendo nesses equipamentos, nessas máquinas. Então, uma das formas de conhecer o interior do nosso planeta é analisar o que? As evidências indiretas. Evidências diretas é aquela que eu coleto. Eu poderia, se fosse possível, adentrar o centro da Terra, coletar um material e trazer à superfície. Isso é uma evidência direta. Já percebemos que não é possível, graças às altas temperaturas e à grande pressão fornecida pelo próprio planeta. Então, nós coletamos evidências indiretas, como, por exemplo, quando ocorrem os terremotos e o material que chega até a superfície do nosso planeta através das erupções vulcânicas. Então, dentro da possibilidade, o próprio planeta nos fornece material para conhecer a história do nosso planeta. Quando o vulcão entra em erupção, ele espelha um material muito quente e que tem um aspecto avermelhado, que nós chamamos de lava. Então, no interior do nosso planeta ele se chama magma, no exterior, na superfície, ele se chama lava, mas é o mesmo material. Nessa imagem, a gente percebe ainda um pouquinho dessa coloração avermelhada, porque ele está incandescente. Mas o que acontece? A própria superfície terrestre, ele está agora na superfície, tem o vento, pode ter a chuva, então a temperatura é diferente que do interior do planeta. Então vai começar a resfriar esse material. E resfriando ele já vai ficando com esse aspecto mais escuro e vai endurecendo e vai formando rochas. Mas nós percebemos em algumas pontas, em algumas localidades dessa imagem, o vermelhidão, o grande calor desse material. E ele, quando vai escorrendo do vulcão, ele vai destruindo. Então, a vegetação, a grama, então a vida vegetal, pode a vida animal e até as construções, aquilo que estiver próximo. Então, a lava tem origem em um local muito quente, no interior do nosso planeta. Ela está submetida a uma pressão muito forte, pois geralmente é lançada do vulcão com bastante intensidade. Então, se a gente olhar nessa imagem, nós temos uma região do vulcão onde esse material está guardado, o magma está guardado, a câmara magmática. E lá é muito quente, tem uma pressão muito grande. É como se fosse uma panela e de repente a panela explode. Pensa na panela de pressão. A mãe, a tia, o pai, alguém está fazendo um alimento na panela de pressão. O alimento não está quente lá dentro?
e de repente essa panela explode. Voa alimento para todo lugar, suja a cozinha toda. Talvez não é um pouco diferente do vulcão, quando esse magma está nesse interior e de repente ele entra em erupção. E esse material sai com grande força e vai explodindo, sendo liberado pelo vulcão. Vamos para a nossa primeira atividade? Por que não é possível estudar diretamente o interior da Terra? Pense, a gente pode estudar a Terra, mas não diretamente. Por que eu não posso ir lá fazer uma pesquisa no interior da Terra e trazer informações para contar para vocês? Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Retornamos. Você anotou essa pergunta no seu caderno com a letra bem caprichada e bem bonita? Agora eu gostei de ver. Super importante. Você viu que essa atividade ela está trabalhando algo que nós já estudamos, que nós já conversamos anteriormente. Então não é difícil você responder. Então vamos ler o enunciado novamente? Super importante a leitura dos enunciados. Porque não é possível estudar diretamente, olha a palavra, diretamente o interior da Terra. Então nós estamos falando do interior do nosso planeta. Por que nós não podemos ir lá para coletar informações? Porque até hoje não conseguiram fazer escavações profundas que permitam acesso a essa região. Pois a tecnologia que nós temos, então, por exemplo, caminhões, retroescavadeiras, então todos esses equipamentos, pás, o que for, para cavar, não vão suportar as altas temperaturas. E esses equipamentos, esses objetos vão ser destruídos, juntamente com a força que a pressão do nosso planeta exerce sobre eles. Além do mais, se eu tivesse que descer num equipamento desse para pilotar, por exemplo, para controlá-lo, a temperatura e a pressão também influenciam o meu corpo e eu não iria suportar e não iria sobreviver. E aqui a gente vai dar uma olhada então na estrutura de um vulcão. Olha que legal! Você já viu um vulcão de perto? Provavelmente não, porque no nosso país não temos. Porém, se você viajou ou foi a algum lugar, já pode ter visto. Então a gente está falando que o interior do planeta é muito quente. Então nós temos uma região chamada câmara magmática. Nessa câmara, nesse local, nós temos o quê? Guardado o magma. Então é no interior dessa região que eu tenho esse material quente, pastoso, tem uma grande pressão sobre ele. Ele está louco para sair. Só que tem alguma coisa que está forçando ele ficar. Só que de repente pode ter um tremor de terra e aconteça um momento que ele saia. Por isso que ele sai com grande velocidade. Vamos ver outras partes do vulcão? Nós temos então a parte externa, que a gente visualiza, que nós chamamos de cone. Internamente, esse magma ele vai percorrer um caminho até chegar na abertura desse vulcão. Esse caminho que ele percorre, nós damos o nome de chaminé. A gente não percebe, porque ela é interna ao vulcão. E como se chama a abertura do vulcão? Por onde esse magma é expelido e eu vejo a lava escorrendo. A abertura se chama cratera. Então, duas regiões são internas, nós não vemos. Câmara magmática e chaminé. Uma guarda o magma e a outra o magma vai percorrer até a saída. Outras, as duas, são visuais porque são externas. O cone, que é o próprio corpo do vulcão, e a abertura, que nós chamamos de cratera. Além disso, eu mostro para vocês a diferença. Magma é esse material quente no interior do vulcão e lava quando ele está fora, externo, escorrendo e nós visualizamos.
Que tal você fazer um desenho parecido com esse no caderno? Já pensou que legal? Então eu vou dar um tempinho para você observar essa imagem, fazer um desenho e eu já retorno. Ah, Fabiano, não teve tanto tempo para fazer o desenho. Calma, não fique triste. Claro que eu sei que você quer fazer o desenho com capricho, bem colorido, bem bonito. Então aqui foi uma ideia. Nós demos um tempinho para você olhar e identificar as partes do vulcão. Depois, com calma, você pode pegar um outro material, um livro, um site da internet e fazer esse desenho bem caprichado. Combinado? Olha que interessante essa animação que eu trago para você. É um vulcão entrando em erupção. Olha como ele libera com grande força o magma. Ah, mas Fabiano, agora está na superfície. Alguém está filmando. Isso mesmo. Então eu chamo de lava. Mas ele é muito quente e grande pressão estava exercendo sobre ele. Por isso que ele sai explodindo. A Terra é formada por 3 camadas. A crosta, o manto e o núcleo. Cada camada apresenta características distintas e temperaturas diferentes, que vai tornando-se mais quente conforme nós vamos adentrando e chegando no núcleo do nosso planeta. Olha aquele desenho ali, que legal! Nós temos de fora para dentro, externamente, a mais fininha, a crosta terrestre, é onde nós vivemos. Logo abaixo dela, nós temos o manto em amarelo e, por último, a parte mais interna do nosso planeta, a mais quente, o núcleo. Aqui a gente tem a estrutura do nosso planeta, da parte mais externa para a parte mais interna. Então, a parte mais externa, crosta terrestre, mais fininha. Logo abaixo, o manto, que ele pode ser dividido em 2 partes, manto superior e manto inferior. E a terceira e última camada nós chamamos de núcleo, o núcleo externo e o núcleo interno. Então aqui a gente tem 5 indicações, porém são 3 partes: crosta, manto e núcleo. Lembrando, crosta só tem uma parte, manto é subdividido em 2 e núcleo também é subdividido em 2. E nós vamos para a nossa atividade mão na massa. Que legal! Que tal você ter um planeta aí pertinho de você com essas 3 camadas? Legal, né? Então essa atividade é uma sugestão. Você não é obrigado a fazer, mas se você fizer, você vai aprender muito sobre ciências. Peça autorização para os adultos que moram com você para pedir os materiais. Vamos comparar a Terra a um ovo cozido? E depois que você estudar, você pode comer esse ovo. E para isso nós vamos utilizar uma panela, uma colher, água, ovo cru, fogão e faca. Então cuidado, peça autorização, porque você vai mexer com fogo e com água quente. Procedimento: leve uma panela com água ao fogo médio. Quando ferver, com cuidado e com auxílio de uma colher, mergulhe o ovo e abaixe o fogo. Então é cozinhar um ovo normalmente. Conte os minutos para a gema ficar bem cozida, aproximadamente 12 minutos. Então aqui a gente tem o passo a passo para fazer um ovo cozido. Pegamos uma panela, água da torneira, colocamos o ovo e deixamos um tempo para cozinhar. Vamos, na sequência, ver a continuidade dos passos? Com uma colher, tire o ovo da panela e espere ele esfriar. Então, passado o tempo, você vai ver num relógio, no seu celular ou com o auxílio de um adulto, já está cozido. Desliga o fogo, né? Escorre aquela água com cuidado, retira com uma colher, cuidado para não se queimar com água quente. Não retire a casca. Não! Você não vai comer nesse primeiro momento. Não retire a casca.
O que você vai fazer? Espera o ovo esfriar. Você vai pegar uma faca e vai cortar esse ovo ao meio, com cascas e tudo. É verdade. Por quê? Agora você vai comparar o ovo inteiro cozido com o desenho que a gente viu do nosso planeta, com as 3 camadas. Lembra? Crosta, manto e núcleo. Olha que legal. Eu trouxe aqui o ovinho cozido na imagem. Nós temos de fora para dentro a casca do ovo marronzinha. A casca é a crosta terrestre, a mais fininha, mais externa. A clara, branquinha, vem logo abaixo. A clara é o manto. E mais internamente, amarelinho, nós temos o quê? A gema. Isso mesmo, representando o núcleo. Então nós podemos fazer essa analogia. A crosta é a casca do ovo, o manto é a gema, a clara, desculpe, e o núcleo é a gema. 3 partes do ovo, 3 partes do nosso planeta. Olha que legal! Depois que você estudar as posições de cada uma delas e a sua, por exemplo, espessura, você pode comer o seu ovo, o seu planeta Terra. E o que vimos na aula? Quais são as partes que estruturam um vulcão? Lembra? Chaminé, cone, cratera, câmara magmática? Diferença entre magma e lava. A posição desse material, internamente ou externamente. E quais são as camadas que estruturam a Terra? Crosta terrestre, manto e núcleo. Nessa aula, nós falamos sobre a litosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve.